Olá, vamos conhecer então as melhorias do Adiante Framework 7.3, começando pelas melhorias globais. A primeira delas, o suporte nativo ao PHP 8, foram feitos então alguns ajustes no framework, principalmente em relação a actions, a geração das ações para suportar nativamente o PHP 8. É importante salientar que algumas bibliotecas de terceiros, como por exemplo a DOM-PDF, que é utilizada por muitos desenvolvedores, ainda não possui suporte ao PHP 8. Portanto, não é recomendado, se você usa alguma dessas bibliotecas de fornecedores externos, que você faça já a atualização para o PHP 8 e fique na 7.4 até que o fornecedor faça a atualização da biblioteca. Nós fizemos também a atualização de algumas bibliotecas, como a FontAwesome, a própria DOM-PDF e a PHP Mailer. E agora vamos a algumas melhorias de banco de dados. Nós temos agora suporte a múltiplas agregações, que é o acúmulo de vários operadores, por exemplo, de count, sum, dentro de um certo agrupamento. Antes nós já tínhamos o group by, o sum, o count, o sum e o count, average, min, max, mas agora nós temos o acúmulo, que é feito com o AND ao final do método. Então, group by date, nós podemos fazer count by AND, sum by AND e vamos agregando, acumulando agregações, o último operador sem o AND que executa a operação. Em relação ao Firebird, foram feitas melhorias em relação a transactions, foi principalmente desligado o auto-commit para funcionar adequadamente as transações, que é um detalhezinho ali do PHP em relação ao Firebird, da PDO, e também foi acrescentado suporte a generators, que são ali as sequências do Firebird. A biblioteca dblib, que é o driver muito utilizado para acessar o SQL Server do Linux, também foi melhorado o suporte a transações. E para geração de números aleatórios, de sequências aleatórias para a utilização de UUID no banco de dados, agora é utilizado o algoritmo Random Bytes para evitar colisões. Novos componentes, então nós temos 4 componentes que eu vou mostrar em seguida para vocês. O Barcode Input Reader, que é o leitor de barcode, tanto desktop quanto mobile. QR Code Input Reader, o leitor de QR Codes. O Image Cropper, que é o upload com ajuste e corte de imagem. E o Image Capture, que é a captura de imagens da webcam, também com ajuste de corte e tudo mais. Vou mostrar em seguidinha para vocês. Outras melhorias gerais, agora nós temos também uma melhor máscara numérica para digitação, temos um parâmetro novo lá que eu vou mostrar, para configuração, digitação ali do decimal. O Field List, que é o componente que suporta vários campos, linha a linha, com clone de linha, agora ele tem a opção de rolagem, um scroll dentro de uma certa altura. O calendário, temos uma opção nova ali que é o List Week, que mostra os eventos em lista, uma opção nova. Dentro do formulário Bootstrap, nós temos a opção agora de adicionar um widget no footer, não apenas no header. E também temos a opção de adicionar uma ação de post no dropdown, vou mostrar em seguida o que significa isso. Também temos melhorias em Kanban e Card View. Agora, algumas estatísticas dessa versão lançada, a 7.3, a mais recente. Foram 50 melhorias e 10 bug fixes. É a terceira versão lançada esse ano. Algumas estatísticas do ano. Foram 97 melhorias e 44 bug fixes. 31,2% do trabalho esse ano foi correções de pequenos bugs, muitos deles imperceptíveis para a maioria dos usuários, mas a gente prestou atenção ali. É uma forma de demonstrar para vocês que nós prestamos atenção naqueles desenvolvedores que estão conosco desde 2012 na primeira versão do framework. E para falar nisso, algumas estatísticas desde o lançamento da primeira versão, que foi em 2012. Foram 903 melhorias, 147 bug fixes, ou seja, 1.050 implementações até agora desde o lançamento da versão 1.0. Vamos à prática então, em seguida eu vou mostrar na real, na execução, na prática mesmo, na tela, as melhorias. Antes, quer aprender? Dê uma olhadinha no Dominando Adiante 7, que é o nosso curso mais completo, tem o curso em videoaulas, tem o livro disponível ali do framework, tem acesso a uma comunidade VIP, tem a aplicação de exemplo, tem todos os subsídios para você dominar essa nossa grande biblioteca, que é o Adiante Framework 7. Quer acelerar o desenvolvimento da criação de aplicações? Dê uma olhadinha no Adiante Builder, que é o nosso ambiente RAD low code na nuvem que cria aplicações rapidamente com base no clique, arraste, drag and drop. Depois você instala essa aplicação onde você quiser com código enxuto e código limpo. Em seguidinho, então, agora vamos para a demonstração dos recursos novos dessa versão. Vamos começar então pelos componentes de leitura de barcode e QR Code, lembrando que
Nós temos já há bastante tempo componentes para geração de barcode e QR Code e agora nós acrescentamos então para leitura, né? São os leitores, né? Então, os componentes de leitura de barcode e QR Code são inputs convencionais, né, que vão permitir você fazer digitação, definir um evento de saída de campo, tamanho de campo, mas eles têm esses dois assistentes aqui, assistentes de leitura, que vão no momento do clique disparar o dispositivo de captura de imagens para fazer a leitura do barcode e do QR Code. Num primeiro momento eu vou mostrar para vocês um funcionamento em desktop e depois em mobile. Aqui, como eu estou em desktop, no desktop ele vai disparar o dispositivo de captura de imagem padrão, que vai ser a câmera para fazer a leitura do barcode e QR Code, ok? Claro que faz bem mais sentido no mobile, mas vou mostrar para vocês as duas opções. Então vou disparar aqui a captura, né? Vou selecionar aqui a minha webcam e vou posicionar aqui o código de barras. Pronto, né? Posicionei na frente, ele fez a leitura e aqui no evento de change, né, me deu o barcode, né, o ID do campo, o name, o nome do formulário, então todos os metadados que ele envia por padrão, né, num evento de saída de campo. O leitor de QR Code, mesma coisa, também vai disparar aqui as câmeras, né, também vai fazer a leitura. Como aqui eu estou sem um QR Code impresso agora, no momento, né, eu vou pular essa parte, mas em seguida no mobile eu aponto para a tela, daí eu consigo mostrar o funcionamento dele. Como é que funciona então o uso desses componentes? Bastante simples, como qualquer outro componente do framework. Temos o tBarcode Input Reader, né, e o tQR Code Input Reader. Simples assim, só declarar eles e sair usando. Métodos padrão do framework para definir tamanho, para definir ação de troca de valor, né, do campo. Então nada demais para quem já está acostumado a usar o framework, né? Nome do input, que vai ser passado na postagem do formulário e assim por diante. Então, dois componentes novos ali, em seguidinho eu mostro no mobile o funcionamento. Agora eu vou mostrar para vocês o funcionamento de outros dois componentes, mas para trabalhar com imagens. O primeiro, então, é o Image Cropper, né? Ele trabalha com upload e ajuste de imagem. Eu vou selecionar ele aqui, vou pegar uma imagem aqui qualquer. Então, como é que funciona o Image Cropper, né? Você define um aspect ratio, né? Uma proporção ali, um tamanho padrão que você quer da imagem e dentro daquele enquadramento, então você pode definir ali o tamanho, você pode fazer flip vertical, horizontal, pode rotacionar a imagem e tudo mais. No momento que você selecionou o enquadramento que você queira, que a ferramenta já pré-definiu a proporção, né? Por exemplo, quadrado ou retangular, você clica aqui e ele então envia a imagem e fica pronto para o post, né? Você pode vir aqui ainda editar, pode vir aqui excluir e fazer o procedimento novamente sem problema algum. E o Image Capture, ele vai disparar o dispositivo de captura da imagem. Então, primeiro no desktop, depois eu mostro no mobile. No caso aqui, ele vai disparar as câmeras. Então, cliquei no capturar, ele vai trazer a imagem capturada da câmera para o cropper. Então, no cropper eu posso ainda fazer o ajuste de tamanho, né? Posso fazer um flip, né? Posso fazer um rotate, né? Posso trabalhar a imagem e aí eu clico aqui e ela vai para o formulário e fica pronta para o upload, né? E assim que eu clicar no botão de enviar, enfim, aí é o tratamento que foi dado, né? Seja salvar no banco, enfim, salvar o caminho dela e assim por diante. Como é que fica o uso desses dois componentes? Bastante simples. Temos o tImage Cropper e o tImage Capture, né? Os dois basta declarar aqui com o new, definir o nome do input, né, que vai ser usado na postagem. E aí nós temos o set size para definir o tamanho da visualização, o set crop size para definir o tamanho da proporção da imagem que vai ser capturada, né, recortada, e o resto é método padrão do framework. O image capture da mesma forma tem o set size e o crop size, né? O image cropper tem as extensões permitidas que você vai fazer o upload de imagem, ok? Então temos esses quatro componentes que funcionam tanto no desktop, que eu mostrei agora, quanto no mobile, que eu vou mostrar em seguidinho então. Bom, agora estamos aqui com a mesma página aberta, só que num dispositivo móvel, né, num smartphone. Temos aqui a página então com o leitor de barcode e o leitor de QR Code, mesmo formato, né, os inputs e o botão ao lado para disparar então o dispositivo de captura de imagem para fazer a leitura. Então, primeiramente eu vou acionar aqui o botão para o barcode, né, a captura do QR Code, um botãozinho do lado, ele vai disparar a câmera e nesse momento eu já vou posicionar aqui. Já leu, né, o barcode ali que eu tinha na caixa, né? Então ele deu ali o número do barcode, né, o nome do campo, o nome do formulário e tudo mais. QR Code da mesma maneira, né, eu vou acionar aqui o botão do QR Code e vou posicionar para minha tela, onde eu deixei um QR Code ali já prontinho para leitura. Tá ali o QR Code, posiciono um pouquinho mais perto,
Pronto, leu ali o conteúdo do QR Code, que era, na verdade, Hello World, né? O nome do campo, o nome do formulário e todos os metadados necessários também. Então, aí temos o funcionamento desses dois componentes no mobile. Agora eu vou trocar aqui a página para nós vermos o funcionamento dos componentes de imagem, né? O Image Cropper e o Image Capture. E nesse caso, ao ser usado no dispositivo móvel, eles têm o mesmo comportamento nativo, que é o seguinte: quando eu clico aqui no Image Cropper, eu posso selecionar uma imagem ou acionar a câmera. Eu vou selecionar uma imagem da galeria. Eu tenho o ajuste, né, do crop size normal, né, o resize, tem os flip, os rotate, tudo mais, dentro do enquadramento pré-definido que eu solicitei. Clico aqui no botão, pronto, a imagem já está no formulário prontinha para ser enviada. No caso do Image Capture, mesma coisa, só que agora eu vou acionar a câmera. Vou esperar aqui o processamento do celular, está um pouquinho lento, ok. Nesse caso, aí após tirar a foto, eu vou também para o enquadramento que eu programei, nesse caso um enquadramento mais quadradinho. Tem o funcionamento aqui do crop, do flip, do rotate, tudo mais, dou um ajustar. E aí está, no formulário, né? Tanto o cropper quanto o image capture funcionando adequadamente, né? Então agora nós terminamos de ver esses 4 componentes, como eles se comportam no desktop e em seguida no mobile, e agora nós vamos ver outros componentes. Bom, vamos lá ver mais algumas melhorias para a gente finalizar então a versão 7.3. A próxima é o acúmulo, né, de agregações na hora de consultar o banco de dados. Nós temos o seguinte código. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom. Nós podemos usar a classe. Isso aqui nós já tínhamos, né, o group by, né, um campo, e o sum by, outro campo. E nós podemos dizer a coluna e o alias. O que nós temos de novo é o end aqui para possibilitar o acúmulo de vários operadores de agregação. Então nós podemos usar count by, né, dizer o campo e o alias, e acumular sum by and, mean by and, né, AVG de média, by and e assim por diante. O AND vai acumulando. O último operador, que não vai ter o AND, vai executar de fato o processamento. Nesse caso, que ele vai fazer um select count do total com as quantidade, sum do total as soma agrupado pela data, né? Então eu vou dar um recarregar aqui. Nós vemos o debug, né? Então ele executou esse select aqui. Select date, né? O count do total, o sum do total, com 2 L's diferentes, from tabela, group by o campo, e aí temos no retorno 2 linhas, né? Cada linha tendo um objeto, um array, né? Com 2 posições, objeto com a data, a quantidade e a soma então. Então nós temos ali o acúmulo de agregações. Próximo recurso, próxima melhoria, cortinas laterais não fecham mais quando a gente abre janelas. Então, aqui temos uma cortina lateral e aqui temos um botão que aciona uma janela. Antes a cortina estava sendo fechada, agora ela mantém aberto o template, né? No caso o framework ele detecta que você está abrindo uma janela, então ele, né, é um tipo de interação que não provoca o fechamento da cortina. Outro recurso que eu tenho certeza que muita gente vai gostar é o recurso de janelas sobre janelas nível infinito, né? Antes nós tínhamos uma certa quantidade limitante de janelas sobre janelas, né? Que eram 2, e agora nós não temos mais esse limite. Então, clico aqui no editar, abre uma janela, seleciono aqui o cliente, mas quero criar um novo cliente, né? Abre outra janela, mas eu preciso criar uma cidade. Clico aqui, né? Cadastro uma nova cidade, né? Vou botar aqui qualquer coisa. Né? E essa cidade já fica aqui disponível, então, e tem um monte de teste aqui, né, para a gente selecionar. Então aqui não tem mais limitador de quantidade de janelas sobre janelas, é automático. Você que já vem de outra versão não precisa modificar nada do seu código, simplesmente estende até o window, né, e vai chamando uma, vai chamando a outra, e o template como um todo vai se virando para fazer isso funcionar, ok? Agora eu vou mostrar também um outro recurso solicitado pela comunidade, que é a URL de pós-login. O que acontece? O usuário, às vezes, ele aciona um login, aciona uma URL, né, com uma URL completa, já com a ação a ser executada, mas o usuário não está logado, né? Então, o que a gente pode fazer, né? Ao acionar essa URL logo após o login, né, caso tenha algo na URL, ele já cai dentro daquele endpoint, daquele endereço, né, após o login. Então ele guarda aquela informação de URL e após o login ele já cai direto lá, claro, obviamente se o usuário tiver permissão para isso, né. Então isso é útil muitas vezes quando você manda um link para o usuário, ele não está logado, mas ele faz o login, então ele já cai naquela tela, né, que ele precisava.
Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma melhoria no input de máscara, né, máscara de digitação numérica. Então aqui nós temos o input que nós já tínhamos na versão anterior, né, para digitação numérica, que funciona assim. Se eu digitar 12 e sair do campo, é 12 centavos. Se eu quisesse 12 reais, eu tinha que digitar 12,00 e aí sair do campo. Agora nós temos essa nova aqui, que se eu digito 12 e saio do campo, é 12 reais. Né? Então eu posso digitar 12,15, né, para fazer a pontuação. Então, vamos ver alguma diferença de comportamento das duas. Primeira, que é a que nós já tínhamos na versão anterior. Se eu digitar 12, 123, é 121,23. Nessa aqui, se eu digitar 12, 123 e sair do campo, é 12.123. Então, na de cima eu preciso botar mais 00 se eu quiser 12.123. É uma diferença bem pequena, mas é uma preferência que a gente quer deixar para o desenvolvedor, né? Conforme o seu tipo de usuário fazer essa escolha. Então a primeira, você precisa digitar os centavos junto ou 00 para ele empurrar o número dentro da máscara certinho. A segunda não, porque ele já considera, né, vou botar aqui a 12, 1, 2, 3, já considera que esse é o valor inteiro, né? Se você quiser os centavos é 12, 1, 2, 3, vírgula 15. Né? A vírgula vai fazer a separação e depois ele faz a formatação direitinho. Eu vou recarregar aqui a página para mostrar o código-fonte para vocês. É uma diferença muito pequena no set numeric mask, que é o método que habilita, né, a máscara numérica. Vai ter um parâmetro novo, que é um novo booleano, né, o último parâmetro ali do numeric mask, que vai habilitar esse comportamento novo agora, que é o último input ali que eu mostrei para vocês, ok? Então essa é a melhoria na máscara numérica. Em relação ao calendário, né, nós também fizemos uma melhoria aqui, nós temos uma demonstração de um calendário aqui, que nós clicamos na data, né, cadastramos aqui o evento e tudo mais. Então nós já tínhamos a visão de mês, a visão de semana, né, a visão semanal, né, conforme aqui a semana que você está, a semana corrente, né, podemos trocar aqui em cima, a visão diária e agora temos a visão da agenda, que vai mostrar os eventos um abaixo do outro, uma forma de lista. Você também vai poder clicar aqui, interagir com o evento, alterar ele e tudo mais. Então essa opção aqui do agenda é uma opção, né, em lista dos eventos que nós não tínhamos, então é uma novidade. Continuando então aqui, melhoria no Fuzzy Search, que é essa busca baseada na digitação rápida na tela, né? Até a versão anterior, se você digitava algo que não era encontrado, ele mostrava tudo. Agora ele não mostra nada, né? Que é o comportamento mais esperado. Então, se você digitar aqui um nome encontrado, ok, ele filtra. Se você digitar alguma coisa não encontrada, ele não exibe nada. Então, melhoria aqui no Fuzzy Search, né? Que é esse tipo de busca que busca na tela, né? O Check All, ele tinha um probleminha na versão anterior, que era o seguinte: quando você filtrava os elementos e checava tudo, ele não estava observando o filtro. Agora ele está. Vocês podem ver aqui, né? Eu vou repetir o processo, né? Vou limpar o filtro, vou selecionar só HD e vou selecionar tudo. Agora ele vai, efetivamente, se eu tirar o filtro, vocês vão ver que ele selecionou apenas os objetos com HD. Até a versão anterior ele não respeitava o filtro de tela e acabava checando todos, né? O upload de arquivos também foi melhorado. Eu vou pegar aqui para fazer um upload de um arquivo muito grande, um arquivo de 600 MB, e o limite configurado no meu PHP aqui está 100 MB. O que vai acontecer foi melhorado o tratamento aqui do envio, dizendo que a configuração do servidor não permite, né? O erro que era exibido antes era mais genérico, agora ele é mais preciso, né? Para que nós possamos identificar com mais clareza o que está acontecendo. Vamos lá então, Field List, que é o nosso componente então, que permite vários campos ali com ação de clonagem de linhas, né, exclusão de linhas. Aqui eu tenho vários eventos e debugs aqui que eu mostro na tela, né. Quais foram as melhorias? Agora todas as actions do Field List são por post, não mais por get. Isso significa o quê? Você vai aqui excluir uma linha, você vai investigar aqui o envio, né, da requisição da rede, foi por post, né. Aqui está os campos, as informações enviadas. Vou aqui clicar no botão para ver as informações da linha. Ops, é esse aqui que vai para o servidor. Vou investigar aqui, foi por post, e aqui estão as informações enviadas, né, dos valores dos campos. Então, todas essas actions, né, que você pode colocar ali ao redor do field list, agora são enviados por post, o que é mais seguro e também contempla, né, uma quantidade maior de dados a ser enviada, né, não é tão limitante quanto o get, né, o método get para envio. Continuando então, o nosso componente Field List agora temos a opção de habilitar o scroll nele, né? Uma opção bastante simples de ser usada. Vou abrir aqui o código para mostrar para vocês. Temos aqui o método MakeScrollable e passamos a altura que queremos, né, para o componente. Então
Com isso, o usuário vai clicando aqui no mais e vai adicionando novas linhas. O comportamento é exatamente o idêntico, só que o tamanho é limitado. A rolagem trava no cabeçalho e o total fica de fora da rolagem para facilitar, né, conferência de valores e tudo mais. Ok? Então esse é o Scrollable. No formulário Bootstrap, né, nós tínhamos já a opção de adicionar um componente qualquer no header, né, o add header widget. Agora nós temos no footer também o add footer widget, né, podemos adicionar qualquer objeto aqui, além de uma action normal, podemos adicionar qualquer objeto. E para mostrar um outro recurso além do add footer widget, eu botei aqui um drop-down, né, o widget que eu botei foi um drop-down com duas opções. Uma delas é uma opção que já era suportada pelo framework, que é um link qualquer para uma página, né? Mas a outra que é diferente, é algo novo que eu vou mostrar aqui. Eu vou botar aqui teste, vou botar qualquer coisa, que é a possibilidade de dar um post, né? Acionar um post dentro de uma ação de um drop-down. Então aqui o post no caso é para a própria página, dando um debug, né? Mostrando o diálogo com os dados enviados, mas poderia ser para a própria página, uma action para a própria página, uma action de outra página e assim por diante. Mais importante que agora nós conseguimos, de dentro de um drop-down, acionar, né, uma ação de post. E o uso disso é muito simples, como vocês vão poder ver agora. Estou rolando o código aqui para encontrar. Deixa eu só diminuir um pouco aqui o tamanho da fonte para caber tudo numa linha. Tá aqui. Eu vou mostrar o código desse aqui na ideia que vai ficar um pouquinho mais simples de ver. Aqui. Então aqui, porque ali a quebra de linha não vai ficar muito boa, né? Aqui nós criamos o drop-down, aqui nós adicionamos a ação normal, que é aquele atalho, né? O atalho para o cadastro de clientes, com a action vinculada e o link e o ícone. E aqui nós temos o add post action, que adicionamos a ação de post, a ação que nós queremos acionar, o nome do formulário, né? É importante ele ter o nome do formulário do qual ele vai puxar os dados e o ícone, né? Então a add post action faz isso. Então se você quer botar várias ações aqui, não tem espaço, coloca um drop down e coloca a ação de post aqui, você vai poder usar as informações do formulário no outro lado. Então drop down com add post action dentro de um add footer widget, ok? Continuando aqui, então, foi feita melhoria aqui nas data grids, né, na hora de exportar para outros formatos. Principalmente tinha um bug com CSV e XML quando temos atributos relacionados, né, no caso aqui a cidade. Deixa eu mostrar aqui no cadastro, a cidade é um atributo relacionado, né, nós podemos colocar aqui usando a máscara, né, city, flechinha name, né, city, state name. Tinha um bugzinho que era quando estava só assim, né, só city, flechinha name, que deveria funcionar, para CSV e para XML não estava funcionando. Agora funciona direitinho ali, você exporta a planilha e tudo mais. Né? Tu consegue abrir isso aqui dentro do OpenOffice, do Excel e assim por diante. Seguido também aqui, agora nós temos suporte para passar um atributo relacionado dentro de uma action. O que é isso? Né? O que é isso, gente? Vamos lá. Aqui eu achei uma action, né? Uma action de editar, né? Que está vinculada com um edit da classe tal, e eu passo o ID como parâmetro. Né? Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso passar como um parâmetro um atributo relacionado de uma outra tabela. Por exemplo, city flechinha name. Né? Ele interpreta isso aqui na hora de passar a action. Então, se eu passar o mouse aqui por cima da action, lá na URL, na barra de status do sistema, nós vamos ver, né? ID igual a 1, tem o register state igual a false e o city name igual a Caxias. Então ele está pegando o atributo de uma tabela relacionada para passar como parâmetro da action. Isso abre um leque, né, para simplificar a passagem de parâmetros. Outra melhoria aqui no card view, uma melhoria um pouco mais simples, né, mas também útil. No title, como nós definimos o title do card, é um método chamado setTitleAttribute. Né? Antes ele só aceitava um atributo, agora ele aceita uma máscara qualquer, com qualquer atributo daquele objeto que nós estamos trabalhando. No caso aqui eu coloquei a descrição e o ID entre parênteses. No caso, o corpo aqui do card ele foi definido por um template. Né? Então tem um fragmento de HTML aqui com as substituições, mas também outro método que foi melhorado é o setContentAttribute. Né? Se o atributo de conteúdo é um só, também posso usar a máscara lá. E por fim, né, no Kanban também foram feitas algumas melhorias no método de adicionar ação no stage e ação no item, principalmente. Devo ter ele aberto aqui, mostrar para vocês aqui. Então, na hora de definir uma ação do item, né, eu vou definir aqui para qual ação eu vou cair, quais parâmetros que eu vou passar. Aqui, na hora de definir o parâmetro, eu posso definir assim, ó, né, o parâmetro outro é o ID do objeto. Né?
tranquilo. O que isso significa? Vamos dar um Ctrl R aqui, né? Eu vou abrir o F12 aqui para mostrar o que está trafegando na URL. Eu vou clicar aqui no editar. Ó, ele passou ali um parâmetro outro igual a 3, né, que é o ID. Mas eu posso botar qualquer coisa aqui. Eu posso botar uma palavra antes, posso botar uma palavra depois. Eu estabeleço uma máscara na hora de passar o valor do parâmetro, né? Posso, inclusive, passar parâmetros relacionados. Então, cliquei no editar aqui. Eu tenho que dar um recarregar, obviamente. Cliquei no editar. Passou ali outro igual a AAA3BBB. Ou seja, né, eu posso montar uma máscara aqui na hora de passar o parâmetro, né, e colocar os atributos do banco entre chaves, né, que ele vai entender da maneira correta, ok? Então esse é um overview, né, das melhorias da versão 7.3, tivemos componentes novos, tivemos correções de bugs, que isso está bem definido no changelog, né? O changelog textual é o local onde está mais explicitado, né, todos os pontos de melhoria e correção de bug. Então temos ali componentes novos, temos melhorias, temos correção de bug. Espero que vocês gostem, espero que vocês baixem e especialmente atualizem as aplicações, porque é sempre importante estar atualizado, não somente em relação aos recursos, mas também em relação aos bugzinhos que a gente vai ajustando versão após versão, certinho? Obrigado pelo tempo de vocês.